Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Concha Acústica, uma memória a ser contada, vinculado a um projeto do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que está vinculado à Secretaria Municipal de Cultura do município de Londrina. Projeto que foi apresentado e aprovado, Elisa? Pela Elisa Maria Ferraz Arruda Medeiros. Oi, Leandro. Tudo Boa bom? tarde, Leandro. Tudo bem? Tudo jóia, Elisa. Mais uma vez juntos. Hoje eu trago aqui conosco, a doutora Marli Fagundes, e ela é vice-presidente da Concha Associação Olha só, hein? de Moradores, e amigos, e ela veio contar um pouquinho da história dela, contar um pouquinho da vivência enquanto cidadã ali no centro histórico e contar um pouquinho enquanto vice-presidente, a visão que ela teve da Concha antes, o porquê dela estar participando. Então, vai ser uma história legal. Vai ser viu? bom, né? Muito bom. É isso aí. Olá, obrigado pela oportunidade, Vim aqui contar um pouco da história, desde quando cheguei em Londrina, com o objetivo de estudar, e vim residir ali no centro comercial. Em 1980, já tivemos 24 anos, rumo 40... Acho que dá 44, né? 44 rumo a 45 anos. Isso, E morava sempre alto, e lá de cima, vendo a concha acústica, como já ouvi algumas pessoas dizer, o quintal da minha casa. E ainda continuo trabalhando ali, e que todos os dias eu posso olhar a concha, tem uma visão assim maravilhosa lá de cima. Acompanhei os bons e os maus momentos, as fases boas, que foram muito melhor do que as fases ruins. Claro. Em pequenos espaços tivemos algumas situações que não foi tão agradável, mas eu acho que a maioria do tempo, de todos esses anos, só tem coisas boas a dizer desse espaço. Mesmo porque, Marli, os maus momentos nos trazem aprendizado. Aprendizado para o futuro, para o presente, E daí, Marli, você é uma empresária, fez aquela maravilha ali do cinema, Revitalizou, a palavra agora que está muito na moda, Um presente para Londrina. Um presente para Londrina, ficou maravilhoso. Por que você pensou naquilo? Qual foi? Olha, a princípio, eu vivi, 45 anos vivendo cinema. Meus primeiros filmes foram ali. Chegando em Londrina, eu frequentava ali, nós voltávamos da universidade e ia assistir a sessão da meia-noite, era o que sobrava muito pra gente, porque trabalhava, estudava e morava ali no centro comercial. Tive a oportunidade de alguém me oferecer aquele espaço, porque meu escritório está ali na galeria também. Ainda enquanto estágio dentro da universidade, eu fui trabalhar no escritório de advocacia ali no edifício Mônaco com o professor da universidade, que eu fui convidada, E a partir dali nunca mais saí, tenho o meu escritório, fiz a minha vida financeira, casei nessa região, tive os filhos, foi o parquinho, o espaço que brincou lá de cima, eu olhava o filho brincando na concha, casei, tive filhos, brincaram, cresceram e estamos ali, juntos até hoje. Uma memória afetiva muito grande. De Londrina existem dois monumentos que para mim é extremamente importante, que eu vejo, que eu posso ver quase que todos os dias. Não vejo mais porque eu mudei todos os dias, porque eu já moro hoje num condomínio, mas eu trabalho de segunda a sexta e às vezes até sábado ali no espaço, ali naquela região ali. São dois espaços que são memória efetiva muito forte para mim, que é a Concha e a Catedral. São duas visões que do alto do meu escritório eu vejo. Eu estou vendo essa imagem aqui, lá de cima eu vejo essa imagem, todas as situações, os eventos que não... Sempre o que eu tenho a dizer é que os eventos foram sempre muito bons. Nunca me incomodaram o som, a altura, o barulho, muito pelo contrário, nada me incomodou. A única coisa que incomodou, que foi o início de um estudo dos moradores, foi um pouco da invasão do pessoal de rua. Isto incomodou, de fato incomodou a todos que moram ali. Mas hoje, com a evolução, com a associação,
está mudando totalmente a realidade. Nós estamos voltando a sentar na Concha, tomar um chopinho na sexta-feira. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho que está sendo resgatado a história novamente. Sim. Sei que nesses anos faltou muita vontade política, infelizmente faltou, mas graças à associação, graças aos amigos, a um grupo de pessoas que a gente sentava ali e discutia, está retomando a concha acústica. Eu acho, estou vendo um crescimento, assim, uma transformação nos últimos 24 meses. E você acredita que o grupo que se juntou em torno da associação, tem uma associação ali? Tem dos uma moradores, associação, né? Começou com a Isso. Solange o primeiro momento, logo em seguida ainda com a doutora Solange Gaia, e ela me convidou, eu comecei a participar com ela como, né, participantes, não da diretoria, depois eu comecei a fazer parte da diretoria. Mas eu acho que foi fundamental a necessidade para preservar a concha, para resgatar. No início, muitas e muitas reuniões, muitas e muitas discussões, né? A Elisa estava desde as primeiras reuniões. Sim, A Elisa desde a teve. primeira. E ali o que aconteceu? A gente resgatou amizades novamente. Eu acho que os vínculos se fortaleceram muito ali. Eu acho que foi muito, muito, muito importante. E a Marli tem uma história, tem uma participação muito, muito importante para nós, como associação. Sim. Porque a gente não tinha espaço para fazer as reuniões. E a Marli cedia o espaço lá na Geração Integrar. E assim, era um espaço bom, mas ficava pequeno, de tanta gente que participava. A primeira reunião que nós tivemos era muita gente, Não tinha cadeira, não tinha lugar para sentar, era um corre-corre, mas muito bom. E tudo foi crescendo, Tudo foi crescendo. E como sempre dizem as pessoas, tudo começa pequeno e vai evoluindo. Outro dia teve uma festa, um evento que... Pela contagem, mais ou menos umas 5.000 pessoas passaram por ali, numa festa junina. É um volume muito grande de pessoas. Sim, com certeza. A sexta-feira, uma última sexta-feira que eu estive lá, era quase meia-noite, as barracas fechando, eles pedindo pro pessoal que já acabou, e nós lá tomando um chopp, participando, todo mundo batendo um papo. Eu acho que a história, né, o objetivo está sendo atingido, com certeza. Eu vou às vezes para Curitiba e vejo um espaço ali em Curitiba que tem aquela praça ali no Largo de São Francisco. Sim. Eu penso muito que a Concha vai ser um espaço tão agradável quanto é lá em Curitiba. Nós temos a possibilidade de modificar toda essa história ali do bosque, em frente à biblioteca. A biblioteca está retomando ali com a Leda, maravilhosa, sabe? Eu acho que o ânimo das pessoas está bem. Podemos dizer que estamos num momento bom, então, né? As coisas estão caminhando, estão acontecendo. Muito. Eu acredito que muito bom, sabe? E também quando o pessoal chega, vai ali a algum evento ali no espaço no Vila Rica, eles ficam muito felizes da revitalização, eles voltaram a participar, as situações têm melhorado, não só para a Concha, mas ali para o espaço nosso, todo o entorno da Concha. Sim. A situação tem melhorado muito. Porque eu vejo a Concha muito como uma centralidade que, na verdade, que envolve muitos outros elementos, né? Então, nós temos o centro comercial, temos ali a galeria, onde está o Vila Rica, temos os edifícios públicos, né? Esses ambientes públicos, como a Casa da Criança, a Secretaria de Cultura, biblioteca pública logo ali do lado, bosque. Então, na verdade, a Concha ela agrega tudo isso, né? Um complexo de prédios. Exato. E ali é um teatro a céu aberto, né? Exatamente. Por isso que a sua visão, que eu já estou vendo isso como uma visão, tá? A sua visão do que pode se tornar a Concha Acústica, eu acho que ela tem muita possibilidade, tem muita realidade nisso que você falou. Muita realidade, eu acredito. Olha, há 45 anos ali eu tenho um vínculo muito forte com aquela região, com o espaço, tanto que eu não quis sair. Tive muitas oportunidades de sair dali e vir para outra região de Londrina, mas eu posso até me estabelecer em outro lugar também, mas ali vai ser um pouco difícil sair, sabe? Eu gosto, nós temos um vínculo grande com a Concha,
são paisagens que você vê, olha, tanto tempo, desde o momento em que cheguei a Londrina, teve, como disse, a situação ali do bosque, que eu acho que ficou um pouco triste, mas eu tenho uma esperança muito grande que vai haver ainda uma vontade política, que as coisas vão modificar. Sim. O centro, né? Em torno da catedral, os bosques, eu espero que isso aconteça. E a Concha é um teatro a céu aberto. Tem o Zaqueu de Melo, tem a Casa da Cultura, tem o Vila Rica, tem o Ouro Verde que está ali no espaço. É um complexo de teatros, de arte, que tem que ser investido e tem que ser repensado mesmo com muita vontade política. Olha aí, a Concha como um complexo cultural, um complexo, né, que abarca várias possibilidades, muito... eu acho que a gente tem que sonhar, né? Quando a gente sonha, o sonho é o primeiro passo para a realidade, né? E quando você viaja para qualquer outro país por aí, você vê que o Centro Velho estão todos sendo revitalizados. Sim. Vá lá para Buenos Aires. Outro dia fiquei um período lá em Gênova, todo aquele complexo, aquela área nova, fizeram os aquários, revitalizaram os teatros. Por que não revitalizar ali e fazer um polo turístico? Porque tem espaço para isso, condições, muito. Exatamente. Nesse todo o tempo que você esteve ali, né, você viu muita coisa acontecer na região da Concha, né? Muita coisa, muita coisa. Ouvia muito. Olha, eu acredito, eu não sei, Elisa, quanto tempo que foi uma caída? 10 anos? Acho que sim. De 45? Então foram mais momentos que deu mais bons momentos do que maus momentos, se eu te falar. Eu acho que alguns maus momentos e algumas décadas tiveram anos assim difíceis da Concha, agora que eu estou resgatando a história da Concha, que foi também descaso, era droga, era, sabe, que acontecia por ali, mas também terminava e a coisa foi passando. Agora, atualmente é que houve assim, um momento muito difícil para nós, né? Que foi esse momento em que as pessoas vinham e faziam desse local, Leandro, da Concha Acústica, um depósito de pessoas, né? Sim. Então, os carros chegavam, abriam as portas, desciam gente, pessoas assim, as mais variadas, e ficavam, se estabeleciam ali, achavam. A Concha é convidativa mesmo, parece a nossa casa, mas não é a nossa casa para ficar, fazer de dormitório, né? Diferente, né? Então foi um período difícil. A questão da higiene, a questão da segurança. Nesse período desse depósito aí de pessoas, ninguém mais tinha condições como eu tive há 35, 40 anos atrás, e deixar a criança brincar lá em questão de higiene. Lá era muito limpo, era muito conservado, descia as babás. Teve um momento em que era um grupo que eu me lembro de mais ou menos de 10 a 14 crianças. Brincando. Que hoje eles têm uns 35 anos, que são pessoas muito bem sucedidas na sociedade, a maioria, que são pessoas muito bem sucedidas e que brincavam, e que muitas das vezes subia lá para casa, essa meninada. Uma vez eu cheguei a contar 14 meninos. Então eles eram amigos, conviveram, hoje são bons empresários, bons profissionais, políticos, né? Sim. E que ali fizeram história. Hoje está precisando voltar essa limpeza, essa higiene, você poder descer com um bebê, com um carrinho, isto falta um pouco. E eu digo para você que isso é vontade política. Apesar de todo o aparato da Guarda Municipal, da Polícia Militar, que faz assim, um atendimento bom ali, e graças a Deus, né, a gente só tem que agradecer mesmo a eles, mas ainda falta um olhar diferenciado politicamente, né? Falta. Nós precisamos isso numa pessoa que tenha vontade política, que goste um pouco do centro, né? Que traga de volta o que era o centro. É possível, eu acredito. Hoje tem um movimento ali muito próximo à CIL, né, que está pensando estratégias para o centro, que está, né, buscando um olhar para o centro. Eu tô lembrando disso agora, porque eu acho muito importante o caso da Associação da Concha
esse movimento que a CIL está promovendo, tá? Outros movimentos de rua que nós temos no centro, tipo a Rua Sergipe, Sim. a Rua Quintino, porque a gente vê que é justamente com o movimento das pessoas que as coisas vão acontecer. Com certeza. Né? O caminho tá mais por aí do que por outro lugar, né? Mas olha, nesses últimos 2 anos eu acho que houve um resgate. Muito bom. Muito Não, difícil, você não acha? mas houve. Porque Foi quando difícil. quando nós começamos, assim, a gente não tinha dinheiro para nada. Agora tem os projetos que já estão entrando e a gente vai começando a fazer as coisas. Mas quando começamos, a gente ia atrás das pessoas para se apresentarem na Concha. E para elas era maravilhoso, porque a vontade delas era se apresentar na Concha. Então, era assim, convidavam os artistas que tocavam em barzinhos, sabe? E eles iam da maior boa vontade sem receber um tostão. Só para ter o nome e se apresentar na Concha Acústica. Olha que fama que tinha a Concha Esta aprovação de projetos, eu acho que foi fundamental. Por quê? Você resgata a Concha, você valoriza a pessoa da cultura, a arte, cultura, a música, ele está tendo a contrapartida dele das apresentações e você resgata o público. Olha que dinheiro super bem aplicado. Eu acho que esses projetos não deveriam jamais não ser aprovados. Tem que ser aprovado o projeto, porque se você pensa que você resgata toda a população em volta que vem ali, o comércio, com aquelas barracas, todo o comércio, a cultura que eles ganham para isso, né? E o espaço. Foi um dinheiro extremamente bem investido e bem interessante. Parabéns para a Associação da Concha, que foi atrás, que apresentou projeto, aprovou, né? Eu sei que tem novos projetos aí protocolados também, né? O projeto que a Elisa também aprovou está nesse contexto, né? De trazer um pouco da história, de trazer um pouco dessa memória, porque nós entendemos também que o que você está contando pra gente tem muito a ver com a afetividade. Com a afetividade. Né? E a afetividade tem muito a ver também com você conhecer e reconhecer o lugar que você está, né? Então, você contar um pouquinho da história também tem um pouco a ver com isso, né? Você tem que ter história, né? Como que você passa para um lugar que você não tem história? Quem não tem história, raiz, não tem memória, não tem raiz. Né? E acho interessante também, a gente começou assim com 2 projetinhos bem simples, que era música que vem do alto. Foi lindo aquilo. Que é assim, eu vivi em Curitiba e tinha um pistonista que no final da tarde ele tocava e a gente não sabia nem de onde vinha aquela música. Eu falei, gente, vamos fazer isso em Londrina. E fizemos. Então era do terraço do meu prédio. Eu vou mandar para você um vídeo para você colocar, Leandro. Sim. Do terraço. Então você via toda aquela parte da Concha Acústica, os prédios iluminados. Finalzinho da tarde, eram 40 minutos de música tranquila, gostosa. As pessoas amavam. Então, as pessoas ofereciam suas janelas. Sim, e a gente montava lá e começava. E tinha o Projeto 10, que era Obrigado Deus, é sexta-feira, que era assim. No começo, algumas pessoas achavam que era coisa de religião. Obrigado, Deus. Não, gente. Obrigado, Deus, que é sexta-feira, acabou a semana. Vamos, né? Curtir a sexta-feira. E esse projeto também, as pessoas iam, participavam, se apresentavam na Concha Acústica com a maior vontade, porque ele era o artista da Concha Acústica naquele momento, naquela noite. E as pessoas começaram a ir, mas a gente não tinha dinheiro para garantir, sabe? O permanecer. E eram artistas de Londrina que tocavam em barzinhos e era uma oportunidade de ser reconhecidos pelo público. Então, foi muito bom assim, o início, foi uma experiência legal e que podia até continuar cedo, futuramente. São projetos de sucessos, né? Então, é importante até, a gente talvez retomar alguns deles, né? Mas são os projetos que vão amadurecendo, né? Sim. Hoje nós temos ali 2 feiras que acontecem na Concha, né? Terça e sexta. Terça e sexta. Essas feiras também ajudaram, né, nesse processo. Muito. E ajuda. Foi o que ajudou, porque antigamente tinha as barracas que eram de comida
de várias nações, né? Feira das Nações existia ali antigamente, né? Eu não sou desse tempo, mas eu sei que antigamente, existia. Né? Tinha. E agora também tem várias nações ali naquela feirinha. Tem a barraca japonesa, tem a barraca... Então tem vários, né? Cada vez mais parece que as pessoas estão criando o costume de retornar para a Concha sexta-feira, terça. Sexta mais que terça, né? A gente porque sexta tem a apresentação artística, né? Isso chama atenção, né? E o hábito, né? Eu penso que esse tipo de feira, ele se mantém com o hábito. Com o hábito, com certeza. As coisas têm que acontecer. Acontece na sexta-feira, tem que ter toda sexta-feira. Eu não posso chegar lá numa sexta-feira e não ter a feira. Porque depois, na próxima sexta, eu não vou pensar em voltar lá de novo. Você sabe que eu tenho uma equipe de profissionais e que a gente começou a dar um chopinho para eles ir tomar na sexta-feira. E aí, comprava os tickets e vamos lá tomar um chopp. Eles já estão criando o hábito da sexta-feira descer, tomar o chopp. É isso aí. Muitos deles pegam um lanche ou vão para casa ou já jantam ali, moram sozinhos nos apartamentos, já leva a tua refeição com o chopinho. Eles criam isso que você falou exatamente, criar o hábito. Você tem que ajudar a criar o hábito nas pessoas. Né? Hábito de frequência. E a gente tem na cabeça, o que eu vou fazer na terça-feira? Tem a Feira da Concha. A Feira da Concha. Então vamos lá, nem que eu não vá toda semana, mas quando eu pensar em algo para fazer, eu vou lembrar da Feira da Concha, né? Exatamente. É isso aí. Por isso que a importância que eu vejo desse tipo de ação, né, que vocês estão de parabéns, porque a gente sabe a dificuldade que tem para organizar, né, uma feira, para você também criar o hábito até de quem está lá vendendo produto. Porque não é só de quem frequenta, de quem também está lá, os feirantes. Produzindo. Eles têm que ter esse hábito também de estar, terça-feira eu estarei lá. Né? E isso é com o tempo, né? E eu vejo que isso está se consolidando. Sim. E a luta maior que foi a sexta-feira você retomar a Concha e tirar os moradores de rua. Não foi? E você implantar a feira. Foi um dia assim muito estratégico. A sexta-feira foi muito estratégico, né? Que é um dia que as pessoas gostam de ir e que nós retomamos a Concha. Foi difícil, teve muitas e muitas reuniões, muitas e muitas discussões. Não foi tão fácil assim. Parece que foi assim, de uma hora para outra deu certo. Não foi. Mas não foi. Deu certo, mas demorou muito. Porque uns 4 anos? Os 2 primeiros anos da nossa associação, que eu comecei a fazer parte da cultura, era o ano da Covid. 2019, então era tudo fechado. Quando começou a abrir 2020, nós começamos a fazer esse programinha aí, que eu falei, que acabei de contar, mas que era difícil. E a gente marcava os lugares, né, os bancos, para onde uma pessoa ia sentar, ficar longe da outra, todo mundo com máscara, tomava o maior cuidado. Por quê? Porque fazia parte de um retorno, né? Que o povo se acostumasse a retornar. Naquele local. Mas vocês estão de parabéns, né? Parabéns pela associação, né? Pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Parabéns também pelo Vila Rica, né? Que, como eu disse, é um presente para Londrina. Eu tenho ouvido falar muito bem, tá? As pessoas falam, comentam. Praticamente todos que passaram por aqui falaram do Vila Rica. Que bom. Né? Então, assim, valorizam e entendem a importância desse espaço para a cidade, para a nossa memória, para a nossa afetividade, né? Quantas vezes que eu não fui para o cinema no Vila Rica, né? E então, assim, o Cine Londrina, Cine Vila Rica. Então, é importante para a cidade, a concha acústica é muito importante para a cidade, né? Essa memória, essa afetividade. Então, quando a gente ouve alguém falando com essa afetividade, a gente consegue entender, né, a importância que tudo isso tem para a cidade. E aproveitando para agradecer, né, a sua disponibilidade de estar conosco, de poder compartilhar um pouquinho da sua história, compartilhar um pouquinho das suas experiências. Eu que agradeço a oportunidade. Então, foi muito bom, Marli. E eu acho assim que a gente tem um versículo bíblico que eu acho muito importante, que fala assim: quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. Então, tudo isso é uma memória que nos dá esperança daquele lugar ser um lugar bom, bonito, tranquilo, de amizade, de crescimento e de memória sensível
emocional. É verdade. Para todo fico mundo emocionada. criar laços, né? Criarmos laços, não desfazer laços. Exatamente. Criarmos pontes e não derrubar pontes. Verdade, né? verdade. Então, agradeço pela sua participação, Marli. Eu- Foi muito bom. Eu que agradeço. Você me emocionei com vocês. Que bom, Elisa, mas você é muito importante nesse contexto todo da Concha. Você desde o início, mais do que eu. E ali eu tive a oportunidade nessa associação de estar muito próximo de você, né? E te conhecer, saber do teu trabalho, do teu caráter, da tua integridade, da tua vontade que as coisas aconteçam, tá? Eu que agradeço a oportunidade. É muito sucesso na sua Obrigado, vida. Marli. Tá bom? Obrigado pela sua presença. Tá, Obrigado por você fazer parte, você ser uma pessoa tão linda por dentro. Sabe, por fora também. Por dentro também. Por dentro, por fora. Por Obrigado, dentro, por fora. Marli, obrigado, Eu que Elisa. E obrigado você que está acompanhando o nosso podcast. Concha Acústica, uma memória a ser contada. Lembrando, né, um projeto aprovado pelo PROMIC, nosso Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo podcast.